Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Com o Evangelho de hoje, concluímos a leitura contínua que fizemos durante essas semanas do tempo pascal do Evangelho segundo João. Amanhã, domingo, celebraremos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que conclui o tempo pascal. A propósito desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, no Evangelho de ontem, em que São Pedro confessou a Jesus 3 vezes: Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor disse a Pedro qual seria seu destino: a morte na cruz. Em seguida, no Evangelho de hoje, São Pedro se preocupa com o destino daquele discípulo amado que se refere ao apóstolo João. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus evita se deter em detalhes triviais e responde: O que te importa isso? Tu, segue-me. Às vezes, algo semelhante acontece conosco. Em nossa vida de fé, nos concentramos em questões secundárias, em piadas, em falas sobre os outros, em fofoca que alimentam o pior e nos distraem do essencial. Jesus te avisa e diz: Que te importa isso? Siga-me. Esqueçam as coisas dos outros, o que eles fazem ou deixam de fazer. Evite conversas que terminam em crítica aos teus irmãos e irmãs e não te levam a nada. Concentre-te em Jesus, em estar com Ele, em viver com Ele e ser como Ele, humilde, misericordioso, evitando julgamentos e vivendo para servir. Perguntas-te: Tu fazes isso ou te deixas levar por fofocas, críticas e mexericos que trazem à tona o pior de ti e manchas teu irmão e tua irmã e a comunidade? Em segundo lugar, o Evangelho de hoje fala desse discípulo amado, o discípulo João, o evangelista João. Nos apresenta 3 palavras para ele que definem cada seguidor de Jesus. Uma é o discípulo amado. Tu és muito amado por Jesus. Tu és seu amigo, um dos seus. Ele te escolheu, ele te amou. Ele te sustenta e fortalece e faz de ti um participante da tua vida abundante. 2, o texto diz que foi ele que, na ceia, se recostou sobre o ombro de Jesus. Também tu deves repousar a cabeça no ombro de Jesus, colocar a tua vida junto do seu coração, deixar ser acolhido por ele, ouvir as batidas de seu coração, a permanecer intimamente unido a ele, na oração e no ser, agindo como ele. E 3, acrescenta o texto: este é o discípulo que dá testemunho. Tu és um missionário, um apóstolo de Jesus, uma testemunha de seu amor, de sua boa notícia. Tu não podes se eximir disso. Pense sobre essas 3 palavras. Tu te sentes amado por Jesus?
Estás unido a Ele? Dás testemunho dele e do seu reino? Em terceiro lugar, o texto termina dizendo: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. É claro que os evangelhos contam apenas algumas coisas que Jesus fez. Curou inúmeros doentes, concedeu misericórdia em abundância, sorrisos e olhares ternos, disse palavras bonitas que não chegaram até nós. Jesus é tão grande, seu amor é tão incrível, que algumas páginas não conseguem conter tudo o que ele é e fez. Mas muitas dessas páginas não escritas estão dentro de ti, dentro de todas as coisas que Jesus fez por ti. O quanto ele te amou, te protegeu e te salvou. Tu, nesse sentido, és um evangelho, um livro no qual teus irmãos descobrirão quão maravilhoso Jesus é e quanto ele ama cada pessoa. Reserve alguns segundos para refletir sobre o que o Senhor fez em ti e perguntas-te: aqueles ao teu redor conseguem ver Jesus em ti e ler o Evangelho se cumprindo em tua vida? Que este Evangelho te leve a perceber o quanto o Senhor te ama, a renovar o teu amor por Ele, a reclinar a cabeça no seu ombro e a recordar quantas maravilhas Deus realizou em ti e como Ele conta contigo para alcançar todos os seus filhos com o teu amor. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.